Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge, eu trabalho com psicanálise da alma, sou psicanalista, filósofo em formação, trabalho com psicanálise, espiritualidade, filosofia, e aqui eu quero explorar um pouco mais de uma outra perspectiva sobre as forças que compõem o amor desromantizado, tá? Para quem se interessa sobre esse assunto. Então, para isso, a gente vai ter que ir bem atrás, tá? Talvez lá pelo século 6, 5 a.C., em torno de 2.600 anos atrás, havia um cara lá chamado Heráclito. Heráclito falou o seguinte, de acordo com os princípios dele, né? Heráclito é chamado de obscuro, porque era um esquisitão, era um cara muito esquisito, que não gostava de gente, mas ele deixou, sabe, as palavras muito tempo antes de outros falarem sobre isso. Tá? Então ele falou que tudo era o Logos. Tá? O que é o Logos? O que ele chama por Logos? Princípio divino, né? Princípio de Deus. Posteriormente isso foi traduzido como verbo, né? João Evangelista, o princípio era o verbo e o verbo criou todas as coisas. Mas muito antes disso, Heráclito já falava sobre isso, que no princípio era o Logos, e o Logos é tudo, é o que é e o que será, aquele que criou todas as coisas. O Logos também pode ser dito como a sabedoria, o conhecimento mais profundo, a sabedoria divina. Então, esse Logos criador é puro movimento. E esse movimento se dá, de acordo com Heráclito, como ele via naquela época, a situação através do fogo. O fogo como arqué, a essência divina que propulsiona, né? Faz esse motor funcionar, esse movimento contínuo. Tá? Por que eu estou pegando esse Heráclito? Porque ele já falava coisas que muitos anos depois, falei João Evangelista, até o próprio Espiritismo, como diz no livro dos Espíritos, que é Deus como a causa primária, a causa central, a causa de tudo, o Logos, Heráclito já estava falando isso há 2.600 anos atrás. Entende? Não é novidade. Heráclito já postou isso. Que o Logos é a substância divina, a criação primária, que há um contínuo movimento criador. Tá? E como que se dá esse movimento criador? Aí vamos pegar um pouco mais à frente, tem outro filósofo, são os filósofos pré-socráticos, anteriores a Sócrates. Empédocles diz outra coisa muito interessante. Só há 4 elementos, terra, água, fogo e água. Terra, água e fogo. E tudo é a combinação desses elementos. Só que interessante que ele fala, como é que se dá essa combinação? Através de duas forças. Uma é atrativa e uma é repulsiva. Uma aglutina e a outra desaglutina, destrói. Ele está falando sobre amor. Princípios básicos daquilo que a gente condiciona como amor. Tá? Então, duas forças que uma aglutina e outra desaglutina. Então, os 4 elementos se combinam, força aglutinadora, e também se destrói, se descombinam, se desaglutinam para formar outra substância, outro corpo, outra essência, outra consciência. Um aprimoramento de consciência envolve aglutinação e desagregação. Agregação, juntar, e desjuntar, tirar, separar as partes para que assim combine novamente de uma forma mais aprimorada, mais próxima da realidade divina, do eu divino, do eu superior, para que assim esse todo possa habitar a carne, possa habitar o espírito, possa habitar o corpo, na sua forma mais pura, na sua forma mais plena. Falei de Empédocles, então dessas forças de atração e separação. Agora vamos para outra área, tá? Falar sobre filosofia hindu, hinduísmo, mitologia hindu. Então, para os hindus, há Deus chamado Brahman. Deus é Brahman. Tá? E esse Deus, Brahman, ele se separa numa trindade. Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor e Shiva, o destruidor. Então, estou falando aqui sobre uma força que cria, outra que mantém, harmoniza e uma que destrói, que desagrega. Os princípios construtores de tudo e também de todo, não só da matéria, mas também de todo tipo de matéria. Então, falando de Brahma, criador, tem Shiva, o destruidor, e no meio tem Vishnu, o mantenedor, aquele que traz a harmonia, que traz a paz. De acordo com os hindus, todos os grandes seres são emanações de Vishnu. São as encarnações de Vishnu na matéria, aqueles que vêm trazer uma transformação. Então, Vishnu, essa força, faz uma aliança,
faz o meio de campo entre Brahma, o Criador, né? Força criativa e força destruidora. Então, nem isso, nem aquilo. Calma, calma aí, calma lá. Ele faz um meio de campo. Não dá para criar sempre, os recursos são finitos, não dá para destruir tudo, isso é o caos. Então, Vishnu, essa força intermediária que mantém a ordem, a disciplina, a ética e a moral. Toda espiritualidade é calcada no sentido de trazer a ordem novamente, revigorar essa ordem, trazer novas consciências que estabeleçam princípios mais elevados de ética e moral, no conjunto de todas essas forças. Então, eu estou falando aqui de amor, como Brahma, princípio positivo criador, e Shiva, princípio negativo de destruição. E Vishnu, essa força é aquilo que é o próprio sentido do amor que eu coloco, que une, que mantém esses opostos agregados, para que haja luz, eletricidade, envolto a união dos opostos. Os polos opostos, positivo e negativo, se unem, e quando essa união, essa junção, gera-se o quê? Amor, luz, paz, seja aquilo que for. E Vishnu é essa força que mantém essa tensão unida. O terapeuta ele sempre se coloca nessa postura, na posição de Vishnu, porque ele precisa congregar e agregar os princípios criadores e destruidores naquele que está atendendo, no paciente. Então ele atua como essa força que vai harmonizando e juntando esses princípios como uma dança. De Brahma e Vishnu, princípio positivo, princípio negativo, as polaridades. Nessa dança, nessa junção, ele vai fazendo essa combustão, gerando essa pressão nele mesmo para que isso se junte, aconteça Om, né? O princípio criador se gera uma nova consciência, um princípio de transformação, transmutação e transformação que esse ser saia transformado dali, uma nova consciência, de modo que o espírito possa habitar numa consciência mais pura e mais plena daquilo que ele verdadeiramente é. E é onde que eu observo esse princípio, na sua máquina de lavar roupa. Tá? As máquinas de lavar roupa hoje são tampos de vidro, porque eu não sei, não tinha a mínima ideia, mas antigamente era tudo metal, até a tampa, então você não via. E agora, por algum motivo, talvez motivo de segurança, sei lá, tem um tampo de vidro, então você consegue ficar olhando lá, né? Delirando na sua roupa lá, batendo de um lado para o outro. E como funciona esse princípio da máquina de lavar roupa? Torção. Torce de um lado, quase de um lado, e torce por causa do outro. É quase um sim, sim, e não, não. Então pode ser que é um princípio de torção de quase Brahma, torção de quase Shiva. Tá? Não é totalmente Brahma e não é totalmente Shiva. Então, de forma figurada, essa torção faz desagregar as moléculas de lama, as moléculas de sujeira de matéria, para que as novas moléculas, vamos dizer assim, do sabão em pó possam se agregar nessa roupa, e aí quando o princípio estiver transformado e acabado, essa roupa saia transformada, uma nova roupa, um novo ser. Entrou uma roupa suja, cheia de lama, cheia de sujeira, bactéria, sei lá. E aquilo foi processado, uma torção, quase Brahma, quase Shiva. E aquilo sai de uma forma transformada, um novo ser, uma nova roupa, entende? Esse é o princípio terapêutico. Uma torção de quase sim, uma torção de quase não. Quase Brahma, princípio criador, quase Shiva, princípio destruidor. E nisso, como estou repetindo, já falei, essa dança vai sendo feita e essas polaridades vão se unindo, se unificando até que elas se juntam. Om, princípio criador, uma nova fusão, um novo Big Bang, disse assim. Vamos dizer assim, tá? Uma nova consciência. Isso é amor. Estou falando isso para a gente tirar, desromantizar o que tem essa palavra. Olhar de uma forma mais pura. Quando a gente está falando de amor, a gente está falando de um princípio que agrega e desagrega. Porque se fosse só agregar, a gente voltaria tudo a um, tudo uma só coisa, uma só massa, uma consciência. Não haveria diferenciação, não haveria individuação, nem individualidade, muito menos individuação. Esse não é o propósito do todo, porque se esse fosse o propósito do todo, a gente nem estaria aqui, nada existiria, tudo seria a massa desigual que era no início das coisas, no princípio, em alfa, em alfa, no princípio de tudo.
Mas o plano é essa desagregação, que envolve um princípio amoroso, que vai soltando as suas partes, e essas partes vão se diferenciando da matéria original, tornando-se conscientes de si mesmas, células autônomas e responsáveis por si e pelo todo, por aquilo que o compõe, que está ao seu redor. Sua sociedade, seu mundo, a sua vida, seu trabalho, sua casa, seu cachorro, seus filhos, etc. Seu dinheiro, suas propriedades, seja aquilo que for, suas ideias, seus pensamentos, aquilo que passa pela tua cabeça. Aquilo que tu come, seus vícios e tudo, tudo ou mais, tá? Esse princípio amoroso desagregador, Shiva como destruidor. E Brahma como o criador, que desagrega e vai agregando novos pontos de consciência, novas formas. Esse ser vai se reconfigurando num aspecto mais aprimorado do ser, com S maiúsculo, do si mesmo, do grande outro. Trazendo assim essa consciência plena aqui agora, que não haja mais diferenciação entre o pequeno ego e o grande ser, né? O outro, o grande Deus, a grande presença que habita. Esse é um processo amoroso de agregação, desagregação, de paulada, né? Martelada, paulada do ferreiro que vai amassando o ferro, batendo no ferro com sua martelo, para que vai moldando aquela massa em uma outra forma, ou o princípio do diamante que vai quebrando o diamante, né? Vai limpando esse diamante para torná-lo perfeito, uma forma mais perfeita, mais límpida, mais luminosa. Agregando seus princípios e desagregando aquilo que não serve mais ao seu entorno, é o seu todo. Aquilo que é. Heráclito lá atrás já falava, só há um. O Logos em si, nesse movimento, no fundo é só um, só há um. É aquilo que a gente está falando hoje, mas Heráclito já falava lá, 2.600 anos pelo menos, talvez outros já falavam muito antes disso, tá? Não há novidade disso. Não há criação de uma nova roda. O que a gente precisa é girar a roda, né? Pegar a roda e começar a andar com a roda e parar de querer fazer que estamos recriando a roda. Não estamos, a roda já foi criada, que a gente precisa andar com ela. Usá-la para o nosso impulsionamento, né? Para o mais além, para o ainda mais, para o fortalecimento do nosso eu, da nossa essência. Nossa essência é tanto criadora quanto destruidora. Os dois aspectos formam um. É todo o princípio amoroso, alfa e ômega, e uma mesma palavra. Então, Eros, ágape, chame como for, é esse princípio. Que as duas polaridades estão unidas por uma coisa só. E que assim seja, que você consiga juntar esses princípios dentro de si mesmo. O que você precisa criar, o que você precisa destruir, tirar de você mesmo que não está bom, para que venha uma nova impulso, consciência, que consiga trazer a tua espiritualidade, a tua perfeição de forma mais profunda dentro de você mesmo, da sua própria consciência, do seu lar, da sua casa, que é aqui. Não há outro lugar, é aqui. A única casa que você tem é essa aqui. E nada mais. Então que assim seja. Boa sorte nesse impulso. Que Brahma te ilumine, Brahma, Vishnu, Shiva, Cristo, Buda, Maomé, seja aquele que for, que ilumine a tua essência e que você traga o melhor de ti, de dentro para fora. Que assim seja. Desejo o melhor sempre.